Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. No estudo da Páscoa, o tema de hoje é Jesus ensina no templo. Hoje nós veremos, meus amados, os acontecimentos do 11º dia do mês de Nissan, conforme o calendário judaico. Para nós, a terça-feira que antecedeu a morte de Jesus. O texto em Marcos, capítulo 11, do verso 19 ao 24, relata que no dia seguinte, pela manhã, os discípulos passaram pelo local onde a figueira que Jesus havia condenado no dia anterior estava totalmente seca até as raízes. Pedro ficou surpreso com a árvore ter secado em tão pouco tempo e avisou o mestre, que lhe respondeu: tenha fé em Deus. Isso aconteceu para que todos os que tomassem conhecimento desse episódio aprendessem que tudo que proferirmos confiando em Deus, crendo que Ele nos responderá, acontecerá. Cristo seguiu ensinando: se aquele que estiver orando tiver algum ressentimento contra outra pessoa, deve perdoá-la, assim como o Pai a perdoa. Se não quiser perdoar, também os seus pecados não serão perdoados. Marcos 11, de 25 a 26. Ao chegarem no templo em Jerusalém, enquanto o Senhor ensinava, os líderes religiosos o questionaram com qual autoridade ou quem havia dado tal autoridade para ele ensinar e realizar milagres. Ele respondeu com sabedoria e autoridade divina, através de uma pergunta sobre João Batista. Como eles não quiseram lhe responder, ele declarou que também não os responderia. Mateus 21, de 23 a 27. Na sequência, ele pregou para aqueles homens utilizando 3 metáforas para ministrar sobre o reino de Deus. A parábola do pai e os 2 filhos, a dos vinicultores maus e a parábola do banquete nupcial. Todas essas abordagens tinham o objetivo de mostrar aos religiosos que os princípios e valores celestiais induzem os homens a fazerem a vontade de Deus e não os desejos e pensamentos dos próprios homens. Mateus 21, de 28 a 46 e 22, de 1 a 14. Os fariseus não desistiram e insistiram em tentar fazer com que, de alguma forma, o Messias tropeçasse em suas respostas. Para tal, eles se uniram aos herodianos, seguidores do rei Herodes Antipas, e fizeram uma pergunta bastante complexa, onde o mestre teria que confrontar o Império Romano para não negar a Deus, ou vice-versa. Jesus respondeu de forma tão maravilhosa que não aconteceu nem uma coisa nem outra, deixando-os perplexos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, de 15 a 22. Mesmo assim, os religiosos não davam trégua. Então foi a vez dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, e para prová-lo, perguntaram sobre o matrimônio e a ressurreição. Como sempre, Cristo recorreu às Sagradas Escrituras, respondendo de acordo com a palavra, de uma forma incontestável. Mateus 22, de 23 a 33. Ao tomarem conhecimento do acontecido, os fariseus tentaram testar Jesus sobre a lei, perguntando: qual é o maior mandamento? Jesus não hesitou: amar a Deus acima de tudo e todos, e o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22, de 34 a 40. Então, chegou a vez de Jesus perguntar-lhes sobre o Messias, conforme o Salmo 110, 1. Eles não souberam responder, e a partir daquele instante, eles pararam com os questionamentos. Mateus 22, de 41 a 46. Depois, o Senhor foi pregar para as multidões e os seus discípulos, ordenando que eles obedecessem aos doutores da lei, mas não agissem como eles, porque não praticavam o que ensinavam, e completou: o maior no reino dos céus deve servir ao próximo. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mateus 23, de 1 a 12. Além de lamentar pela falsidade dos mestres da lei, Cristo sentiu pena de Jerusalém e de seus habitantes, por preferirem matar os profetas e os enviados de Deus a se arrependerem de seus pecados. Mateus 23, de 3 a 39. Ao sair do templo, os discípulos elogiaram sua construção, mas Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Quando chegaram ao Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram quando aquilo aconteceria. Ele revelou primeiro os sinais dos princípios das dores.
falsos cristãos, guerras e rumores de guerras, perseguições aos fiéis, falsos profetas, multiplicação da maldade e a propagação do Evangelho. Mateus 24, de 1 a 14. Mais adiante, relatou sobre a grande tribulação e a volta dele em glória. Mateus 24, de 15 a 31. Disse que o renovo da figueira indica que está próximo o dia do Senhor, porém, somente o Pai sabe o dia e a hora de sua volta. Também falou sobre o destino do servo bom e do mal. Mateus 24, de 32 a 51. Por último, ele disse que o reino dos céus é semelhante às parábolas das 10 virgens e dos talentos. Os servos devem vigiar, pois não sabem o dia nem a hora de sua volta. E concluiu a sua fala alertando sobre o juízo final. Mateus 25, de 1 a 46. Meus amados, todo aquele que segue a Cristo deve entender que é fundamental para a sua vida espiritual não só o aprendizado contínuo dos ensinos de Jesus, como também pôr em prática esses princípios divinos, aplicando diariamente a sua vida, para que haja uma genuína transformação no seu caráter e um santificar no seu agir, pensar e falar. Essa foi a longa terça-feira na caminhada de Cristo, rumo ao seu grande sacrifício por mim e por você. Que Deus nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.